Sonora com o técnico Luizinho Vieira. Pode começar. Professor, o Amazonas criou bastante no segundo tempo, mas assim, em muitos momentos eu queria saber se o senhor considera qual o tipo de padrão de jogo que tem o Amazonas, porque no segundo tempo o senhor tirou mais uma vez o PH, você tirou o Tavares, né? E aí só ficou o Xavier ali do meio, o resto praticamente era todo mundo pra cima. Mas assim, dentro da sua linha, do que a gente já acompanha desde do quadrangular, qual é o padrão de jogo do Amazonas? O padrão de jogo do Amazonas, e a pergunta é muito boa, até pra gente explicar alguns pontos. Ele é de... o Amazonas subiu propondo o jogo, que é o mais difícil do futebol. Se colocar como protagonista, de criar espaços, né, de ter um time que vai envolver o adversário. Muito mais fácil a gente montar um time numa linha baixa para poder se defender e tentar achar uma bolinha. Agora, o que a gente tem que entender é que até o ano passado o futebol amazonense era hoje era gigante. O Amazonas ele tem uma visibilidade hoje gigantesca. E aí, partindo desse princípio, tem alguns pontos que se a gente não mudar agora ou tentar melhorar as situações, né? Um exemplo, o jogo hoje, indiferente do resultado, tá? O que é que a gente tira como leitura? O que é que a gente vai tirar daqui e vai levar para a Série B, por exemplo, ou para a Copa Verde, ou para a Copa do Brasil? Futebol de bola longa, um campo que não te dá condição de acelerar o passe, uma arbitragem ridícula, porque a partir do ponto que o Amazonas ele vai proporcionar para todo mundo uma visibilidade do Estado. E aí a gente tem um nível de arbitragem dessa, se é um impedimento de, sei lá, 2 metros, que você vai acionar o VAR, tudo bem. Mas no intervalo, durante o jogo até, pós-lance capital, porque aqui dificilmente o time que sai perdendo você vai conseguir virar. Por todas as circunstâncias, né? Então, de um pênalti para nós, de uma situação real para a gente poder sair na frente, com um impedimento ridículo, a gente em seguida toma um gol numa bola parada, e como a gente também empatou numa bola parada. Então, eu sei muito bem do jeito que aconteceu esse resultado, né? Como eu falei, 3 jogos, uma derrota na estreia, em umas circunstâncias muito difíceis do segundo tempo, né? E um jogo que a gente criou várias oportunidades na arena e hoje também, né? Mesmo com as condições. Parece desculpa? Não, mas a gente tem que entender o tamanho do campeonato que ele se criou, e com isso, se a gente não mudar, como eu falei, se não procurar tentar melhorar o gramado aqui, se não for uma imposição da federação, como é o Campeonato Paulista, que vai trazer visibilidade, vai trazer recurso, e com isso a gente vai formar situações para a gente poder pensar no Campeonato Brasileiro depois. Se for um futebol, como você falou do padrão, né? Eu vou levar um futebol, o que é que eu posso tirar de uma situação de um futebol de bola longa? Se eu não vou usar isso no Campeonato Brasileiro? O Amazonas não é esse time, né? Hoje a gente tem que se adaptar nas circunstâncias, mas eu queria deixar esse parênteses, esse ponto de interrogação. Qual é o futebol que a gente quer? E aí eu te devolvo a pergunta, qual é o padrão que a gente quer? Um futebol feio, bola longa, ou um futebol como a gente terminou no ano passado, procurando criar situações como a gente criou hoje aqui, mesmo com as condições difíceis para a gente poder criar um bom futebol. Agora, professor, falando mais das circunstâncias do modo geral, de que ponto isso está causando incômodo, esses 2 empates seguidos, o início com derrota? Existe esse incômodo? Realmente são circunstâncias que o senhor citou agora? Não, assim, o trabalho ele é recente, apesar do acesso que a gente teve para a Série B, e eu queria ressaltar isso, Série B do Campeonato Brasileiro. É outro nível também, em todos os sentidos, né? Então, o que adianta o Amazonas procurar crescer, criar uma situação de CT, uma ideia de jogo definida, se a gente não tiver condições de poder, dentro do campeonato estadual, pensar literalmente num bom futebol?
né? Então, são pontos importantes para a gente pensar, para a imprensa discutir. Eu não tenho medo nenhum em relação ao resultado, a desempenho, até porque se tivesse um vencedor na partida hoje seria nós, pelo volume que a gente criou. A gente perdeu pelo menos 4 chances claras para poder vencer a partida. Agora, tem coisas que a gente vai corrigir. Bola parada hoje foi um ponto negativo, a gente acabou tomando um gol, mas o espírito de luta, o incômodo que o grupo ele sente para poder voltar a vencer, até porque ele se habituou às conquistas, né? Isso incomoda um pouco, sim, mas a gente não tem a dúvida que vai reverter uma semana longa agora para a gente poder trabalhar dentro dos mínimos detalhes. Fechou? Obrigada, professor. Valeu.